Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar fundo na aplicação da lei penal brasileira no tempo e no espaço. A gente está usando como base aquele material, o estudo detalhado sobre a aplicação da lei penal.pdf. Isso aí. É um material ótimo, né? Com certeza. E é super importante para quem está na batalha das carreiras policiais. Nossa ideia aqui é, assim, tirar o essencial e mostrar aquelas pegadinhas de concurso, né? Exatamente. Dominar esses conceitos tempo, lugar do crime, territorialidade, extraterritorialidade, olha, é crucial. Tanto para aplicar a lei direitinho, quanto para não cair em cilada na prova. Beleza, então vamos começar a destrinchar isso. Começando pelo começo. Tempo do crime. Artigo 4º do Código Penal. Como funciona isso? Então, o Brasil adota a teoria da atividade. O que isso quer dizer, né? Que o crime se considera praticado no momento da ação ou da omissão. Não importa quando o resultado acontece. Ah, tá. Então se alguém, sei lá, dá um tiro em janeiro, quando a lei é mais branda, Isso. e a vítima só morre em março, com uma lei mais severa já valendo? Aplica-se a lei de janeiro, a lei do momento do disparo, da ação. Entendi. Essa escolha pela teoria da atividade, então, foca mais na segurança jurídica para quem age, né? A pessoa sabe qual lei está valendo naquele momento. Precisamente, é para dar essa previsibilidade. Mas, claro, como quase tudo no direito, Tem exceção, já imaginava. E como fica nos crimes que se arrastam no tempo? Tipo um sequestro que dura semanas, ou aqueles desvios de dinheiro que vão acontecendo aos poucos. boa pergunta. Aí a coisa muda. Para crimes permanentes como sequestro ou os continuados como esses desvios múltiplos, Certo. se uma lei nova mais grave entra em vigor enquanto o crime ainda está acontecendo, Durante a permanência ou a continuidade? exatamente, essa lei mais grave vai ser aplicada. É o que diz a súmula 711 do STF. E por quê? Qual é a lógica? A lógica é que o agente continua praticando a conduta delituosa já sob a vigência da nova lei, entende? A ação dele não cessou antes da lei nova. Faz todo sentido. Se a pessoa continua agindo sobre a nova regra, não dá para alegar surpresa. Ok, então o quando está definido pela atividade, com essa exceção importante. E o onde? Lugar do crime, artigo 6º. A teoria aqui é diferente, né? Sim, completamente diferente. Pro lugar do crime, o Brasil usa a teoria da ubiquidade. Às vezes chamam de mista também. Ubiquidade quer dizer que vale em mais de um lugar. Isso. Considera-se praticado o crime tanto no lugar da ação ou omissão, quanto no lugar onde o resultado aconteceu ou deveria ter acontecido. Dá um exemplo prático. Imagina aquele caso clássico. Alguém dispara uma arma lá na fronteira, no país vizinho, mas a bala atinge a vítima aqui no Brasil. Certo. Para nossa lei, o crime aconteceu nos dois lugares, lá onde ele atirou e aqui onde a vítima foi atingida. É fundamental para lidar com crimes à distância. Ok, então só para fixar bem. Tempo do crime, a gente usa a teoria da atividade. Lugar do crime, teoria da ubiquidade. Não pode confundir isso na prova. De jeito nenhum. Agora vamos para a aplicação da lei no espaço mesmo. Artigo 5º. A regra geral é a territorialidade. Ou seja, a lei brasileira se aplica aos crimes cometidos aqui, no território nacional. Exato. E esse conceito de território é bem amplo, né? Inclui o solo, o mar territorial, o espaço aéreo e até mesmo aeronaves e embarcações brasileiras, sejam públicas ou privadas, dependendo de onde estejam. Mas essa territorialidade não é absoluta, imaginam. Tem furos nessa regra. Tem sim, ela é chamada de temperada. Existem exceções importantes. A principal é a extraterritorialidade. Que é quando a nossa lei vai buscar um crime cometido lá fora, né? Isso. E tem também a intraterritorialidade, que é bem mais rara. É quando uma lei estrangeira pode ter alguma aplicação aqui dentro. Pensa tipo nas imunidades diplomáticas, que vêm de tratados internacionais. Entendi. É bom saber disso. Teve até uma questão de concurso, acho que CFO, 2019, que tentava confundir. Sim, lembro. Aquela ideia de que um brasileiro naturalizado poderia cometer um crime aqui e responder por lei estrangeira. Não existe isso. Se o crime é aqui, aplica-se a lei brasileira. E essa extraterritorialidade do artigo 7º, como funciona na prática, quando a lei brasileira viaja? Basicamente, a gente tem dois tipos: a incondicionada e a condicionada. Incondicionada. Quer dizer que não precisa de nenhuma condição extra? Exato. A lei brasileira se aplica e pronto.
Isso vale para crimes bem graves, listados lá no inciso 1, coisas como crimes contra a vida ou a liberdade do presidente da República, Hum, contra o patrimônio ou a fé pública da União, dos estados, municípios, contra a administração pública, se cometido por quem está a serviço dela, ou crime de genocídio, quando o agente é brasileiro ou mora aqui. é importante notar o que não está nessa lista, né? Porque as provas adoram isso. Crimes contra a honra do presidente ou o patrimônio pessoal dele. Isso mesmo, cai direto. Não estão na incondicionada. Outro ponto, a proteção ao patrimônio público lá na linha B é incondicionada. Mesmo que a pessoa seja absolvida lá fora, pode responder aqui. E a condicionada? Quais são as condições? Aí já tem uma série de requisitos, que estão no inciso 2º e no parágrafo 2º. Precisa o agente entrar no Brasil, o fato ser crime também lá onde aconteceu, ser um crime que permita extradição para o Brasil, E mais? e a pessoa não pode ter sido absolvida lá fora, nem ter cumprido a pena, nem ter tido perdão ou a pena prescrita segundo a lei de lá. São várias travas, né? Bastante coisa. E, para fechar essa parte, uma sentença penal lá de fora, de outro país, ela pode ter algum efeito aqui no Brasil? Pode sim, mas não é automático. Precisa passar por um processo de homologação no Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Ah, então o STJ que decide. Ele analisa se a sentença cumpriu os requisitos formais, se não ofende a nossa ordem pública, essas coisas. Mas atenção, o STJ não vai rejulgar o caso, não vai analisar o mérito se a pessoa era culpada ou não. E depois de homologada, o que acontece? Depois do ok do STJ, essa sentença estrangeira pode ter basicamente 3 efeitos aqui. Gerar a obrigação de reparar o dano, efeito civil, sujeitar a pessoa a uma medida de segurança prevista na nossa lei, ou ser usada como agravante se a pessoa cometer outro crime aqui. Mas cumprir a pena estrangeira aqui, não. Não. Homologar a sentença não significa que a pessoa vai cumprir a pena de prisão estrangeira numa cadeia brasileira. São coisas diferentes. Ufa, bastante informação. Então, para resumir a ópera, entender bem quando e onde a nossa lei penal atua é chave. Lembrar das teorias, né? Atividade para o tempo, ubiquidade para o lugar. E ficar muito atento com as exceções, principalmente na extraterritorialidade e na homologação de sentença. Exatamente. São os detalhes que fazem a diferença. E fica aqui uma reflexão final, talvez. Se a gente adota a ubiquidade para o lugar do crime, reconhecendo que ele pode ocorrer em vários países ao mesmo tempo, Certo? como isso reforça a necessidade de cooperação internacional entre as polícias, entre os sistemas de justiça, e quais são os desafios práticos para fazer essa engrenagem funcionar contra o crime que não respeita a fronteira. É algo para se pensar, né? Com certeza. Um ótimo ponto para a gente refletir. E com isso, encerramos nossa